E a justiça poderá decidir se Adélio Bispo, homem que esfaqueou o presidente Jair Bolsonaro, ganhará liberdade a partir de junho. Ele deverá passar por uma nova perícia médica que vai verificar se ele supostamente não é mais perigoso para a sociedade. Após as avaliações em Adélio, o juiz responsável pelo caso decidirá se o autor do ataque ao chefe do executivo continua a sofrer ou não os transtornos que o levaram a ser internado. O juiz federal Luiz Augusto Yamasaki Fiorentini, da 5ª Vara Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, é o magistrado responsável pela fiscalização da internação. O ex-militante do PSOL está preso desde setembro de 2018, quando atentou contra a vida de Bolsonaro, que ainda era candidato à presidência. A prisão preventiva de Adélio Bispo, em medida de segurança, foi convertida em internação por tempo indeterminado em junho de 2019. A decisão teve como base um laudo que teria comprovado que o autor da facada tem transtorno delirante persistente. O advogado do presidente Jair Bolsonaro, Frederick Wassef, se manifestou contra uma possível liberdade de Adélio Bispo. Mas com você, Fiuza, 2 minutos. Sim, então os transtornos do Adélio Bispo serão libertados na época da eleição. Isso não pode ser sério, né? A justiça brasileira está realmente querendo se desmoralizar de uma vez? Então isso é a tática eleitoral, né? Eles têm lá a Suprema Corte agindo ostensivamente contra o presidente da República, que é candidato à reeleição, agindo contra a liberdade de expressão, ostensivamente também de pessoas que não estejam fazendo lá, recitando as cartilhas que eles acham que têm que ser recitadas, fazendo ostensivamente um embargo à transparência eleitoral com esse jogo estranho aí de sigilos, né, não admitindo violação do sistema. E aí nada disso deu certo e agora a tática é soltar o Adélio Bispo. Eu espero que a justiça, né, com perdão da redundância, tenha juízo, porque, de fato, a população brasileira, com toda a razão, está ficando bastante preocupada, bastante contrariada com esses exemplos vindo do topo do judiciário brasileiro e que estão aí se irradiando, não é isso? A gente espera que eles não tenham chegado a esse juiz que decidirá isso, porque a população, diante de um ato desse, que evidentemente é uma promessa de violência, é um escárnio contra toda a população, porque foi um atentado gravíssimo, quase tirou a vida de um candidato a presidente, então candidato, aí realmente a população vai achar que a justiça está brincando com a sociedade e é claro que isso não vai se resolver harmonicamente. 1 minuto e meio, Ana. Então nós temos aí possível soltura de um psicopata, de uma pessoa que tentou que esfaqueou um candidato a presidente. Muitas coisas sobre esse caso ainda não foram esclarecidas, como o nome do Adélio Bispo foi parar na Câmara naquele dia que ele estava do lado do presidente em Juiz de Fora. Enquanto isso, nós temos um parlamentar que foi preso sem ter cometido crime nenhum, nós temos um jornalista que está nos Estados Unidos, que está sendo perseguido politicamente por um ministro do Supremo Tribunal Federal, sem processo, sem ser réu, sem ser condenado. Então, é difícil, com todo respeito aos magistrados que têm a Constituição como único norte, único guia possível de suas carreiras, transtorno delirante tem esse tipo aí de juiz, esse tipo de magistrado, assim como outros, né, no Supremo Tribunal Federal. Você, Zé, 2 minutos. Um advogado muito importante de Minas, o doutor Marcelo, me ensinou que se for procurar um cronograma de realidade e de coerência na legislação penal, nós ficaremos loucos, como esse tal desse Adélio, né? Então não há coerência. Veja bem, se não houvesse essa não pena dele, ele já estaria na rua. Uma tentativa de assassinato. Ele já estaria na rua. A pena máxima já o colocaria na rua, para se ter uma ideia. E essa pena dele é contínua, indefinida. E é evidente que é preciso passar por essas avaliações periódicas. Mas ele é portador de um transtorno muito grave. Ele é uma ameaça viva
a muitos outros. Ele cismou que tem que matar algumas pessoas. Isso aconteceu nas últimas conversas, nas últimas avaliações dele, para você ter uma ideia. Eu não acredito que um juiz vá dar a liberdade a ele. Eu acho até que essa condição é bem melhor do que se ele fosse condenado como pessoa que estivesse no comando das suas possibilidades. É um translocado usado por políticos estúpidos e que esse caso ainda não está concluído.